Já colocou? Ok. Muito obrigado. O tema de hoje da mensagem é as 7 últimas palavras de Jesus. Quais foram as últimas palavras que Jesus Cristo disse antes de Ele, então, dar a vida por nós? Levantamos a nossa fraca voz diante de Ti. Ao relembrarmos o maior ato de amor que o céu podia fazer por nós, não tem explicação, Senhor. Mas nesta manhã, queremos honrá-lo. Queremos relembrar a grandiosidade do seu amor por nós e pedimos humildemente ao Deus Espírito Santo, ande livremente entre nós, que a tua palavra poderosa, cantada e falada possa, de uma maneira especial, fortemente, entrar em nossa mente, em nosso coração. Todos nós aqui, Senhor Deus, seja tocada por Ti. Abençoa, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, é impossível deixar de amar alguém que nos amou tanto. Aliás, a mensageira do Senhor, Ellen White, ela tem um texto muito forte, alguns aqui já conhecem, vão relembrar, sobre como deveria ser a nossa vida diária, para que assim a gente, no dia a dia, possa honrar a Deus como deveria, e menos orgulho, menos egoísmo, mais fortaleza. Olhe bem o que diz o texto. Seria bom e nos faria bem se, quantas vezes, irmãos, por dia? Pela semana, um mês, diariamente. Passássemos o quê? 1 hora a refletir sobre a vida de Cristo. Devemos estudá-la detalhadamente e deixar que a imaginação compreenda cada cena. Especialmente o quê? As cenas finais. Se fizermos isso, o que vai acontecer? Nossa confiança nele será mais constante. Nosso amor será despertado e nos encheremos com o seu Espírito. Ao contemplarmos a beleza do seu caráter, seremos o quê? Transformados, segundo a sua imagem, com glória cada vez maior. Amém? Aqui está o segredo, querido amigo e irmão, você que está nos ouvindo. Estamos cada vez mais vendo com os nossos olhos que estamos nos últimos dias da história deste mundo. Não feche seus olhos. Não faça como o povo antediluviano. Não faça igual. E para eu e você resistirmos, aí está o segredo. Todos os dias. Passe tempo, relembre todos os passos, os últimos momentos de Jesus. Porque quando examinamos, quando vemos isso, a gente percebe que o que estamos passando não é nada em comparação ao que ele passou por nós. Numa situação adversa, Jesus mencionou 7 palavras na cruz. Nós vamos agora relembrar. E sabe, com mais detalhes do que nunca, o que o nosso Senhor passou por nós, antes de participarmos dos emblemas. Não foram palavras, queridos, essas últimas palavras, não foram palavras de amargura, de covardia, de frustração, de maldição, não. Jesus não. Talvez nós poderíamos dizer palavras assim. Ele não. Foram palavras de confiança, foram palavras de esperança, foram palavras de vitória. Doutor Augusto Cury, psiquiatra escritor cristão, escreveu uma série de 5 livros chamado Análise da Inteligência de Cristo. Recomendo aquele que não leu ainda. Ele faz uma análise como psiquiatra, o que Jesus passou
nos últimos momentos que ele esteve aqui na terra. E eu quero falar sobre um outro médico, Dr. Pierre Barbet. Foi um médico cristão, cirurgião-chefe do Hospital Saint-Joseph, na França. Dr. Pierre viveu do ano 1884 a 1961. Ele estudou profundamente a anatomia humana. Em 1950, ele escreveu o livro A Visão do Calvário por um Médico. Ele foi médico cirurgião de campo de batalha durante a Primeira Guerra Mundial. E ele descreve, na visão, é claro, não de uma pessoa comum, mas de um médico, os últimos passos de Jesus aqui na terra e os possíveis sintomas que ele passou, que ao nossos olhos leigos não enxergamos. Acredito que a maioria de nós aqui já assistiu o filme A Paixão de Cristo. Ali a gente tem uma pálida ideia do que Jesus passou. Então, eu e você iremos relembrar um pouquinho. E lembre-se, essa descrição que eu irei passar para você é de um médico cirurgião. A primeira cena, Jesus entra em agonia no Getsêmani. E a Bíblia diz, irmãos, que o seu suor que caía do seu rosto tornou-se o quê? Em gotas de sangue. Interessante, o único dos 4 evangelistas que descreve dessa maneira foi quem? Lucas. Por quê? Porque Lucas era médico. Ele sabia muito bem o que estava acontecendo com Jesus. E o Dr. Pierre diz que esse suar sangue chama-se hematidrose. Hematidrose é um fenômeno raríssimo. É produzido, segundo ele, em condições excepcionais. Para provocá-lo, é necessário uma fraqueza física, abatimento moral violento, causado por profunda emoção. Tal tensão extrema, então produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. Então agora o que acontece, irmãos? O sangue se mistura com o suor e concentra sobre a pele. Então se escorre pelo rosto, pelo corpo e cai à terra. O terror da angústia que Jesus sentiu, irmãos, carregando os pecados de todos nós. De toda a humanidade, dos meus pecados, dos seus pecados, não esqueça. Dificilmente você vai encontrar alguém com esse mesmo sintoma. Porque precisa dessa junção que só Jesus passou. Segunda cena. Todos nós, ao ler a Bíblia, conhecemos a farsa daquele processo preparado ali por Anás, por Caifás. Enviou Jesus para Herodes, para Pilatos, de volta para Pilatos, que cede, e então Pilatos ali ordena, todos nós já sabemos, a flagelação de Jesus e a morte. Então, assim, rapidamente relembrando, os soldados naquele momento, na ordem de Pilatos, pegam Jesus, levam para um pátio, amarram as suas mãos, os pulsos, em um pilar. E ali começam então a chicotear Jesus. Amarram pelo pulso, né? Jesus ali. E esses chicotes, irmãos, eram chicotes de couros. E lá no final do chicote eles prendiam bolas de chumbo ou pedaços de ossos pequenos.
2 carrascos, um de cada lado. Golpeiam com chibatadas as costas de Jesus, que, segundo o médico, já está alterada por milhões de microscópicas hemorragias. Lembra-se do suor de sangue. Então a pele se dilacera e se rompe, e o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage com sobressalto de dor. A Bíblia diz que ele não abre a boca. As forças se esvaem. Um suor, diz o médico. Um suor frio lhe impregna na fronte. E agora a cabeça ela gira em uma vertigem de náuseas. Calafrios lhe rompem ao longo das costas. Se Jesus não tivesse, diz o médico, preso na coluna, lembra ali pelo pulso, ele iria cair numa poça de sangue. Terceira cena. Em seguida vem o escárnio da coroação. Humilharam Jesus mais ainda. Com longos espinhos mais duros do que a madeira de acácia. Eles entrelaçaram uma espécie de capacete, sabe? A coroa de espinho, uma espécie de capacete, e aplicam então na cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, e essa região aqui, nós sabemos, é uma região frágil. Qualquer um de nós aqui já tomou alguma pancada, o que acontece? Sangra facilmente. Pilatos então mostra publicamente aquele homem dilacerado, a multidão feroz, que grita, porque ali os demônios estavam presentes. Pilatos oferece Barrabás e eles gritavam: crucifica-o, queremos Jesus. Quarta cena. A caminhada para o Gólgota. Colocam então sobre os ombros de Jesus, nós já sabemos, né? Alguns não têm ideia, acham que foi uma cruz que Jesus está carregando. Não, ele não carregou a cruz. Ele carregou uma das partes da cruz. Então, nos seus ombros, ele carrega o braço horizontal, né, da cruz, pesando, segundo o especialista, mais ou menos 50 quilos. Quem trabalha em construção civil sabe, um saco de cimento nas costas, como pesa. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas, e era rua de chão. Então, o que tem na rua de chão? Pedrinhas. E cada vez que ele pisa essas pedrinhas, o quê? Machucam. O peso nas costas e as pedrinhas no chão. O percurso é de 600 metros. Os soldados, então, sem piedade, puxam as cordas. Jesus, segundo o médico, já está fatigado. Arrasta um pé após o outro. Várias vezes ele cai sobre os seus joelhos. E o médico diz que os ombros de Jesus já estão cobertos de chagas. Então, quando ele cai em terra, o que essa viga faz nas costas? Escorrega
e esfola o seu dorso. A sua túnica que está colada nas chagas, ao tirá-la, produz, ou ao esfregar ali, produz uma dor atroz. E aqui, para um exemplo bem esdrúxulo, quem já tirou uma gaze, antigamente usava isso, né, de uma ferida, sabe a dor que é. Cada fio do tecido adere à carne viva. E os carrascos, então, diz a Bíblia, eles dão um puxão violento e puxam a túnica de Jesus que está nas suas costas. E o médico diz que quando eles fazem isso, se laceram as terminações nervosas que já estão descobertas pelas chagas. O sangue escorre cada vez mais forte. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Síncope é o quê? É perda do sentido pela falta de sangue no encéfalo. Vem então a próxima cena, a crucifixão. Jesus é deitado de costas sobre o braço horizontal da cruz. Suas feridas se incrustam de pó e de pedrinhas. Os ombros esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera, os ombros deitados. Então a ponta cortante da coroa de espinhos, você lembra, tipo um capacete que foi colocado na cabeça, quando ele deita sobre a cruz, não tem, por causa do diâmetro, né? Penetra no crânio, quando ele baixa a cabeça, penetra. Então a cabeça de Jesus inclina-se para frente e para trás, uma vez que o diâmetro ali impede de apoiar-se sobre a madeira, e cada vez que ele levanta a cabeça e que ele abaixa, recomeçam pontadas agudas de dor. Colocam ele agora, a viga horizontal sobre a viga vertical. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontudo quadrado de 18 centímetros. Apoiam-se sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo, plantam e rebatem sobre a madeira. E o médico diz que nesse momento o nervo mediano é lesado. E ele diz que pode-se imaginar uma dor lancinante, agudíssima, que se difunde pelos dedos, espalha-se pelos braços, pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode suportar, diz o médico, pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca então uma síncope. De novo ele perde a consciência devido à deficiência de quê? De irrigação de sangue para o cérebro. Quando o corpo é suspenso na cruz, o nervo se estica fortemente, como uma corda de violino esticada. E agora o nervo encosta no prego. Em cada solavanco, o movimento desperta dores dilacerantes. Pregam-lhe os pés. Um estranho fenômeno então produz em Jesus, diz o Dr. Pierre. Os músculos dos braços se enrijecem. Os bíceps ficam esticados, os dedos se curvam, os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen, costelas, do pescoço, respiratórios se enrijecem, ficando duro como uma pedra. Ele se sente sufocado. Esse suplício vai levar 3 horas. Sexta cena. Mas o que vem em seguida, queridos amigos e irmãos, é impressionante. Lentamente, com um esforço sobre-humano,
Jesus toma um ponto de apoio, os pregos sobre os pés. Ele se esforça, se eleva, aliviando a força toda dos braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Por que esse esforço? Porque ele quer falar. Ele deseja falar com o Pai. Ele deseja falar com os ladrões. Ele deseja falar com a sua mãe, com João. Ele deseja falar com os soldados. Mesmo em todo esse suplício, ele deseja falar. E a Bíblia diz que foram 7 palavras que Jesus mencionou. A primeira está lá em São Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Palavras de perdão, mencionou ele. Logo em seguida o corpo começa a afrouxar-se de novo. E a asfixia começa. Cada vez que ele quer falar, deverá elevar-se, tendo como apoio os pés sobre o prego. Dor inimaginável. E ele agora, depois de falar com o Pai, menciona a segunda palavra. E em Lucas 23, 42, 43. Ele escuta a conversa entre quem? Entre os 2 ladrões. E ele agora se vira então e diz para Dimas, né? Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Palavras de vida eterna, palavras de esperança. E agora, a terceira palavra está lá em São João, capítulo 19, 25 a 27. Olhando para baixo, quem ele vê abaixo da cruz? Ele vê as 3 Marias. Maria Madalena, a outra Maria, Maria, mãe de Jesus, e João, o discípulo amado. E ele diz, olhando para João e para sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Palavras de afeição. Estava preocupado Jesus com a sua mãe e com o seu melhor amigo. A Bíblia diz, irmãos, que depois o céu todo escurece, a natureza se manifesta, essa natureza que foi criada por ele, porque não estavam aceitando o que estava acontecendo. O Espírito de Profecia diz que todos os anjos criados, miríades de anjos, eles cobriram seu rosto porque eles não queriam ver o que o seu Senhor estava passando. Logo serão 3 da tarde. Depois de uma tortura de 3 horas, todas as suas dores, sede, cãibras, asfixia, o latejar dos nervos mediando, lhe arrancam um lamento. E a quarta palavra, São Mateus 27, 43. Deus meu, por que me desamparastes? Palavras de angústia. Naquele momento Jesus se fez pecado por nós. E ele tem sede. Ele não bebe água desde a tarde anterior. Perdeu muito sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta, o lábio inferior começa a pender, a garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir, porque nem saliva tem. E ele menciona então a quinta palavra, que está lá em São João, capítulo 19, verso 28. Tenho sede. Os soldados ouviram. E agora, com uma monstruosidade, falta de afeição,
usado pelo mal. Esse soldado pega uma esponja e embebeda essa esponja não na água, mas no vinagre. E agora levanta em direção a Jesus, prendida em algum pedaço de pau. E Jesus, quando vai com toda a vontade para exprimir a água da esponja, e o líquido quando desce na sua garganta, diz o médico, não sei quantos aqui já colocaram na garganta vinagre. Você sabe o que ele passou. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra como um síbilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira, diz o médico, com o ápice dos pulmões. Ele é envolvido pela asfixia. Os pulmões estão cheios de ar, mas não consegue se esvaziar. Ele tem sede de ar, como um asmático em crise. Seu rosto pálido, diz o médico, então se torna vermelho, e lentamente se torna violeta, púrpuro, e enfim, em cianítico, meio azulado. Quem já teve a oportunidade de conviver com alguém que está na beira da morte, sabe a mudança da cor na pele. Jesus estava quase na fase final da sua vida. E ele ainda grita a sua sexta palavra, que está lá em São João 19:30. Está consumado. Tetelestai, está pago, a tua vida está paga, você não precisa fazer mais nada, eu já fiz por você, tudo o que era necessário eu fiz. Palavras de vitória. Em seguida, com um grande brado, ele menciona a sétima e última palavra, está lá em São Lucas 23:46, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Uma palavra que encerra uma história de luta contra a incredulidade, contra a inveja, a indiferença, contra Satanás. Uma palavra que fala de alvo alcançado. Uma palavra que fala sobre a vitória para a humanidade. Uma palavra que envolve o plano da salvação, a culminância. Estava se concluindo ali o plano que tinha sido planejado antes da fundação do mundo. A última cena, a sétima cena. Jesus passou então as horas do sábado no túmulo. E de manhã cedo, um domingo de manhã, primeiro dia, da semana, Jesus vence a morte. A morte não pôde contê-la. E, irmãos queridos, quem foi a primeira pessoa que foi até o túmulo para rever o nosso querido Senhor Jesus? Maria Madalena. E quando ela chegou para tocar em Jesus, o que ele falou? Não me toque, porque ainda não subi ao Pai. A prioridade desse momento de vitória era do Pai, era da Trindade, era dos anjos. E de uma forma maravilhosa, o salmista, ele retrata esse retorno de Jesus aos céus. Está lá em Salmos 24, 7-10, você conhece. Aquele momento ali que Jesus disse para Maria, não me toques. E ele subiu aos céus. Aquela subida aos céus, irmãos, foi algo magnífico. A gente não tem ideia. Mas o Salmo 24, 7-10, descreve o cântico que houve,
os anjos poderosos, milhares, miríades de anjos, recebendo Jesus, e o coro celeste cantando, e exaltando, e celebrando, e canta-se, e faz o contracanto. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E agora outra parte dos anjos cantam, quem é o Rei da Glória? E agora se responde, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai-vos a entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Imponente, glorioso. Irmãos queridos, agora hoje, eu e você, temos a oportunidade de relembrar todos os passos de Jesus de uma maneira mais detalhada e empírica, porque a gente viu aqui profundamente, porque às vezes a gente escuta, a gente lê de forma superficial, mas não tem ideia do que Jesus passou por mim e por você. De hoje em diante, você vai olhar diferente. É impossível deixar amar alguém que nos amou tanto. Seria eu capaz de negar a esse Senhor? Seria eu capaz de rejeitá-lo, de abandonar tudo, jogar tudo por alto, por todo esse esforço, toda essa luta, tudo que estava em jogo que ele iria perder? Qual é a sua resposta a esse amor? Você que está me ouvindo, você que está aqui, qual tem sido a sua resposta a esse amor? Murmuração, reclamação, rejeição, vivenciando o pecado? Qual tem sido, querido amigo e irmão, a sua resposta a esse amor? Quando você participar dos emblemas, lembre-se, custou caro. Custou caro. E muitas vezes, por muito pouco, a gente rejeita ao nosso Senhor Jesus. Muito pouco.